entre Deus e o império das trevas e o reino celestial. Então, no meio dessa guerra, no meio dessa peleja, veio o povo de Deus sendo protegido pelo Senhor no meio dessa guerra. E daí vem o versículo 11: eles, pois, o venceram. Interessante que o texto já começa manifestando uma vitória. Ou seja, a vitória da igreja sobre o inimigo não é uma possibilidade. A vitória da igreja sobre o inimigo é uma realidade. O inimigo não tem poder sobre a igreja do Senhor. Eu vou repetir: o inimigo não tem poder sobre a igreja do Senhor. Deixa eu lhe dizer algo. Eu me preocupo com pessoas que valorizam mais a investida do diabo do que a ação de Deus. Pessoas que falam mais no diabo do que em Deus. Crentes: o diabo está me perseguindo, o diabo está me tentando, o diabo tem raiva de mim, porque o diabo está furioso comigo. Peraí, você esperava que ele fosse seu amigo? Você esperava que ele gostasse de você? Você esperava que ele te ignorasse, que ele não te percebesse? A Bíblia diz que se nós somos amigos de Deus, nós somos inimigos das trevas. Então, essa história, o diabo está me perseguindo, o diabo está furioso. Irmãos, o diabo não está menos furioso ou mais furioso. O diabo não está menos diabo ou mais diabo. Ele não está menos tentador ou mais tentador. Ele não muda seu agir. Ele não muda sua maneira de ser. Ele não muda a maneira de tentar. Ele sempre é diabo. Ele sempre é tentador. Ele sempre é perseguidor. Isso não muda. O que vai mudar é a nossa atitude diante de Deus. Quanto mais você está próximo do Senhor, menos influência o diabo exerce na sua vida. Quanto menos intimidade você tem com Deus, mais acesso o inimigo passa a ter na sua vida. Então você não precisa ter medo. A vitória já está garantida no nome de Jesus. Eu vejo pessoas tão preocupadas. Quanto maior for o teu Deus, menor será o diabo, a influência dele na sua vida. Eu vejo pessoas preocupadas. Tem coisas que eu não posso falar, senão o diabo escuta. Isso é baseado aonde na Bíblia? Não, eu não posso falar não, porque se o diabo escutar, ele vai impedir. E cadê o poder de Deus? Por que eu tenho que ficar com medo que o diabo vai ouvir, que o diabo vai ver? Não, você não precisa ter medo. A Bíblia diz que se nós estivermos em Cristo, o inimigo não nos toca. Então, seja amigo de Deus e não tenha medo do diabo. Pelo contrário, a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se nós resistimos ao inimigo na fé, na palavra, se nós resistimos na intimidade com Deus, não tenha medo do diabo não. O que o diabo vai fazer? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem.
O que é que nós precisamos estar? Nivelados espiritualmente. Eu vou mostrar para vocês o que é estar nivelado. Eu vou tentar fazer algo aqui. Eu quero o ministério de dança todinho aqui em cima. Eu acho que eu vou ter que pegar mais gente ainda. Você de camiseta vermelha, vem também, por favor. E você também que está com um copo de água, vem também. Deixa eu fazer uma ilustração. Empurra esses pedestais mais para lá. Ok. Minha filha, vem para cá no meio. Vocês 4 vão cercar ela. Mão dada. Isso. Não, tu tá fora. Fica bem no meio. Mas aproximam mais vocês. Fecham ela. Ok. Agora você vai tentar entrar dentro do círculo e elas não vão deixar. Te vira, vai lá. Tenta entrar dentro do... Força, moço. Força de um lado, força do outro. Isso. Consegue? Mas tu não está forçando nada. Empurra. Tenta abrir. Tenta por baixo. Dá não? Ok. Elas estão ao redor. Ela está protegida. Agora ajoelha. Só você. Olha a brecha. Elas estão em um nível. Ela está em outro. Por ela estar no outro nível, ela está vulnerável. Se ele tentar atingir, ele consegue? Ele pode até não entrar no círculo, mas ele alcança ela. Por quê? Porque ela está no nível mais baixo. Olha o que isso aqui nos ensina. Quando a igreja protege todo o corpo, a igreja então se protege. Um irmão está fraco, a gente vai lá e ora com ele. Um irmão está frio na fé, a gente vai lá e fortalece ele, para que ele não seja atingido. Porque se um membro sofre, toda a igreja sofre. Se um membro da família desce, todo mundo desce. Agora, ajoelha todo mundo. Ajoelha, menina. Protejam ela. Ele vai conseguir entrar. Ela estava no nível mais baixo. O que foi que as outras fizeram? Vieram cobrir e dar proteção. Em vez de protegerem uma, todas agora estão sendo protegidas. Amém? Obrigado, vamos aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da família. Como é que você, marido, está protegendo sua esposa? Como é que você, esposa, está protegendo o seu marido? Como é que você, pai e mãe, está protegendo os seus filhos? Você, igreja, como é que você está protegendo seu pastor, sua pastora? Quando nós temos esse entendimento, nós não nos preocupamos com o que o inimigo pode fazer. Por quê, pastor? Porque a comunhão nos protege. Repita isso: a comunhão nos protege. Mais uma vez, a comunhão nos protege. Mais uma vez, a comunhão nos protege. Se você não está em íntima comunhão, você se torna vulnerável. Você é facilmente atingido.
Eles, pois, o venceram. Por que que eles conseguiram vencer? Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Diga comigo: o sangue de Cristo é a minha vitória. Só as mulheres. Só os homens. Homens e mulheres. O sangue de Cristo é a nossa vitória. Eles já venceram. Por quê? Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Então escute isso. Não é pela sua força, não é pela sua habilidade, não é pela sua capacidade. Existem pessoas que querem vencer na vida cristã com seu esforço, com sua força, querem vencer com suas habilidades. Obrigado, pastora. Querem vencer com sua resistência, não é pelo seu esforço. Esse final de semana eu estou ministrando quase que todos os períodos. Então a voz já está indo embora. E eu ainda não acabei o serviço. Então eu pedi à pastora que providenciasse um mel para que eu pudesse lubrificar as pregas vocais, que a gente chama de corda, mas não são cordas, são pregas e são só duas. Então eu estou protegendo. Opa, derramei água aqui. Fiz aqui no bom linguajar do goiano, do sudoeste de Goiás, eu fiz uma lambança. Olhe para cá. Você não vai vencer no seu esforço. Você não vai vencer na força do seu braço. Você não vai vencer no seu entendimento. Essa vitória você vence no sangue do Cordeiro. Eu vejo o quanto é inútil, quantos cristãos estão lutando na força do seu braço, querendo resolver problemas familiares, por exemplo, com seus argumentos, acusando pessoas, se autodefendendo, se autopromovendo. Eu faço a bagunça e tu limpa, né, minha filha? Não vai adiantar. É inútil você querer conduzir uma vida cristã no seu esforço. A Bíblia diz que as armas das nossas milícias, da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofisma e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Volta e vamos estudar esse texto. Olha para cá. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Primeiro, destruir fortaleza. Nesse texto de Efésios, o que é fortaleza? Resistência na mente. São as fortalezas. Quantas resistências na nossa mente se levantam? E se tem uma coisa que a gente tem dificuldade de bloquear, é pensamento. E a nossa mente, o nosso subconsciente, trabalha para fazer o contrário daquilo que a gente quer. A gente quer uma coisa e a mente vai fazer exatamente o contrário. Eu vou te dar uma prova. Eu vou dar uma ordem agora para o seu subconsciente
e por mais que você queira, você não vai conseguir me obedecer. Você vai fazer exatamente o contrário do que eu vou te mandar. Eu vou dar uma ordem e o seu subconsciente vai sabotar. Ele vai fazer exatamente o contrário do que eu vou mandar. Preste atenção. Não pense num gato branco bebendo leite. Não pense num gato branco bebendo leite. O que é que a mente faz? Pensa. Que cor era a vasilha do seu gato? Por que a gente pensa? Porque o subconsciente faz exatamente isso. Ele faz o processo contrário. Agora imagina você dizer: eu não vou me preocupar com isso. A mente vai lá e preocupa. Eu não vou ligar para o que ele falou. Mas o que foi mesmo que ele falou isso para mim, hein? Não, olha, eu não vou considerar o que ela disse. Eu não vou nem ficar chateado com isso. Mas eu acho que ela fez foi para me provocar. A mente vai trabalhar contrário. A Bíblia diz que estas armas, elas são poderosas em Deus, primeiro, para destruir fortaleza. O que é fortaleza? Resistência na mente. Anulando sofisma. O que é sofisma? Argumento. Olhe para cá. Se você está convivendo com alguém que levantou argumentos contra a palavra, contra os princípios, qualquer coisa que você diga é a mesma coisa que nada. Uma pessoa com argumentos na alma, argumentos na mente, ela não precisa de orientação, ela precisa de ministração. Você precisa ministrar ao espírito dela. Você nunca, escute isso, você nunca vai vencer um argumento com outro argumento. Ontem eu ministrei na igreja do pastor Antônio, e no final uma pessoa veio falar comigo, e ela disse: eu estava fazendo mestrado em teologia para provar que Deus não existe. Eu estava construindo uma tese de que Deus é o objeto da adoração criado pela nossa mente. E eu estava reunindo o conhecimento da teologia, da filosofia, da teosofia, para provar que Deus não existe. Falei: sim, e aí? Ele disse: no meio do meu estudo, Deus se revelou para mim. E todos os meus argumentos caíram por terra. Seis anos de estudo jogado no mato, com uma única experiência com Deus. O que é que ele tinha? Argumentos. 6 anos construindo argumentos, e esses argumentos foram por terra, viraram farinha, viraram nada, por causa de uma experiência com Deus. Se você quer vencer as resistências, que são as fortalezas, e anular qualquer sofisma, sangue do Cordeiro, intimidade com Deus, vida com Deus, vida de oração, vida devocional, meditação na palavra.
A questão, queridos, é que na nossa geração nós queremos viver uma vida cristã comum. Nós queremos viver o evangelho do Facebook, o evangelho do Instagram, o evangelho da supergraça, o evangelho, oh aleluia, o evangelho sem sacrifício, o evangelho sem mortificação da natureza, o evangelho sem o enfrentamento das tentações. Isso não é evangelho. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser até filosofia de vida, mas isso nunca será evangelho. Não existe evangelho de Cristo sem relacionamento com Cristo. Eu vou repetir: não existe evangelho de Cristo sem relacionamento com Cristo. Daí eu pergunto: como é a tua comunhão diária com Deus? Qual é o tempo que você tem dedicado exclusivo para estar diante de Deus? Por uma questão de saúde, nós precisamos ter horários regulares de alimentação. Se você um dia almoça às 11, no outro meio-dia, no outro 3 horas da tarde, você vai bagunçar o seu sistema, o seu relógio biológico. Seu relógio biológico vai virar uma bagunça. E logo você vai ter problemas como azia, má digestão, queimação no estômago, estômago lento, prisão de ventre ou disenteria. Por quê? Porque você não tem horário regular de alimentação. O seu relógio biológico vira uma bagunça. Então você só consegue manter dos requisitos básicos para você manter sua saúde fisiológica. Uma delas é horário regular de alimentação. Tomar o café no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, jantar no mesmo horário, ter os lanches intermediários equilibrados. Aí você vai e diz assim: pastor, mas eu não tenho tempo. É porque o meu trabalho não permite. Ok, então boa morte. Você vai morrer mais cedo. Você já escolheu como é que você quer morrer? Porque o resultado de uma vida dessa é morte. Você vai morrer mais cedo. Aí você pode escolher. Se você quer morrer, por exemplo, com uma úlcera, é uma boa maneira de morrer. É uma úlcera nervosa. Não, mas úlcera demora a morrer, eu quero morrer mais rápido. Então tem o câncer também. E morre bem mais depressa. E não dá nem trabalho para a terra, já morre sequinho. Por quê? Porque o trabalho foi mais importante do que tua vida. Porque as tuas ocupações foram mais importantes do que a tua integridade física. Continua dizendo não tenho tempo e seja bem-vindo ao cemitério. Não tem outro caminho. O caminho é esse. Da mesma maneira é a nossa vida espiritual. Como é que você quer manter uma vida espiritual sem ter um horário regular na presença de Deus? Você diz que ama Jesus. Quantos aqui amam Jesus? Quantos aqui amam Jesus? Ama mesmo? Qual é o horário diário que você se encontra com Ele? Que amor bandido é esse? Que você ama Jesus e você não tem um horário para conversar com Ele? Que você ama Jesus e você não tem uma frequência no diálogo, na conversa com Ele?
Alguém aqui já se apaixonou por alguém, pelo namorado, pela namorada, e ficou 30 dias sem conversar? Apaixonado? 15 dias sem conversar? Não, a gente, para dormir, a gente faz uma chamada de vídeo, a gente liga um para o outro. Desliga, não tenho coragem. Desliga você, eu também não tenho. Então vamos fazer assim: a gente conta até 3 e os 2 desliga, tá bom? Então tá bom. 1, 2, 3. Mas tu nem desligou, nem tu. Aí você marca para encontrar com Jesus 6 da manhã, e Jesus está lá na hora certinha, esperando a tua oração. Aí tu não acorda. Acorda 7h40, dizendo: eu tenho que trabalhar, não vai dar tempo hoje, Jesus, fica para a próxima. Jesus, vamos fazer assim, vai ser 9 da noite quando eu chegar. Aí quando você chega, toma um banho, janta. Jesus, eu agradeço por esse dia, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Jesus estava esperando um diálogo e não uma desculpa. E o que você pôde dizer é: Senhor, me dá uma noite de paz, porque eu estou muito cansado. Cadê o diálogo com Ele? Cadê a comunhão com Ele? É assim que você ama Jesus? É assim que você quer ter uma vida cristã vitoriosa? É isso que você chama de intimidade com Deus? Qual é o tempo que você acessa a presença dEle? Qual foi a última experiência que você teve só você e Ele? Porque é muito fácil a gente sentir a presença dele aqui no culto. O ambiente é propício, a adoração como nós tivemos hoje, o momento de oração, todo mundo reunido. Nosso culto foi tão bom, a glória de Deus, eu senti uma alegria tão grande. Tá, o nome disso é relacionamento. Intimidade você não alcança na igreja, é na sua vida pessoal, é no seu tempo com Ele. Aqui, relacionamento, vida devocional, intimidade. Como é que você quer que Deus te proteja se você não está alinhado aos propósitos dele? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, a palavra que foi dada foi: vocês vão matar um cordeiro. Esse cordeiro, ele terá que ser comido por uma família, assado. Não será usado nem sal e não será cozido. Ele será assado e você comerá ele com ervas amargas. E o sangue desse cordeiro você vai passar no portal da casa, chamado os umbrais das portas. Você vai passar no portal, e aí
quando o anjo destruidor passar, que ele vê a marca do sangue, ele não tocará, ele passará sem vos ferir. A família tinha que ter comunhão, o alimento precisava representar um sacrifício, as ervas amargas são as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Mas quando você vive nesse nível de comunhão, quando você vive nesse nível de intimidade, o sangue do Senhor protege a tua porta, o sangue do Senhor protege a tua casa, o sangue do Senhor protege a tua vida, o sangue do Senhor protege a tua família, e na tua vida se cumpre o Salmo 91: mal nenhum te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Com muita facilidade nós dizemos: Senhor, me guarda com teu sangue. Está errado? Não. Mas isso não é um mantra, isso não é uma reza, isso não é uma mandinga, isso é uma chave. É uma chave de acesso. Para quem? Para quem tem relacionamento. Então, clamar pelo sangue de Cristo é uma chave de acesso. Porém, se essa chave não tiver codificada, que vantagem ela tem? Eu vivi uma vez uma experiência muito interessante. Nós estávamos numa conferência era uma escola bíblica em Ulianópolis, no Pará, e nos hospedaram lá num hotel, que nós fomos os primeiros hóspedes do hotel. O hotel estava novinho em folha, nós inauguramos o hotel. O pessoal da igreja, nós tomamos de conta do hotel, inauguramos o hotel. E aí tá, eu fui levar algo para minha esposa no carro, ou ela ia no carro na minha frente, ela ia para o auditório na minha frente, era algo assim. E eu saio com a bermuda que eu estava no carro, uma camiseta de quem estava no quarto, chinelão todo desarrumado, e vou lá levar a chave, ou vou dar algo para minha esposa no carro, e eu não levo o meu cartão. E quando eu saio, a porta plém, bate. Vou lá, entrego o carro, ela vai, e eu fico. Quando eu lembro, e a chave? E a chave? Como é que eu entro no apartamento agora? Bom, isso é muito simples. Vá na recepção, ele codifica outro cartão, te entrega, está resolvido, você entra. Ele codificou o cartão, eu cheguei lá, passei, não abriu. Passei, não abriu. Voltei, cartão não abriu. Ele codifica de novo, e eu pego, vou lá, tentei, não abriu. Tentei, não abriu. Tentei, não abriu. Volto lá, ele disse: o problema deve ser o cartão. Ele codificou um outro cartão, me deu, eu fui lá, tentei, não abriu. Tentei, não abriu. Volto para ele com o segundo cartão pela terceira vez: moço, o cartão não abriu. Ele pegou a chave da camareira. Eu não sei se vocês sabem, mas todo hotel tem um cartão chamado chave mestra. É uma chave que abre todos os apartamentos.
Ele foi lá, pegou a chave mestra da camareira e quando chegou, pá, não abriu. E está todo mundo: meu Deus, eu nunca vi um apóstolo assim, tira uma foto comigo. E eu com roupa de dormir no meio do saguão do hotel. Ele disse: eu não consigo entender por que não abre. Ele liga no call center do sistema do cartão, do sistema das portas, e a orientação que ele recebe é: como você codificou muitas chaves para o mesmo apartamento, ele bloqueia inclusive a chave mestra. O senhor vai ter que esperar 30 minutos para ele aceitar a configuração de um novo cartão. Aí, muito bem, minha roupa está lá dentro, eu estou do lado de fora, sem cartão, sem conseguir entrar, porque eu tinha uma chave, mas ela não tinha o código de acesso. Eu tinha 2 chaves. Ele veio com a chave mestra, mas havia um bloqueio. Somente depois de 30 minutos foi que a chave mestra abriu. Eu peguei a minha chave que estava dentro do apartamento, abri normalmente. Enquanto não foi tirado o bloqueio, a minha chave e nada era a mesma coisa. Traga isso para a sua vida espiritual. Não adianta, sangue de Jesus tem poder, me cobre com teu sangue, se existe um bloqueio. E como é o nome desse bloqueio, pastor? Qual é o bloqueio? Pecado. O que é que diz o profeta Isaías? O Senhor não está surdo, de maneira que não possa ouvir, e nem os seus braços, de maneira que não possam se estender, e nem os seus olhos fechados, de maneira que não possa ver. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que ele não os ouve, porque tem um bloqueio. O que é que está te impedindo manter essa comunhão com Deus? Pode ser uma resistência na mente, fortaleza, pode ser um argumento, sofisma. E o que é que eu faço? Eu tenho que levar cativo tudo isso à obediência de Cristo. Queridos, não tem outra receita, não tem mágica. Deixa eu te dizer algo, talvez eu vou te decepcionar com o que eu vou te dizer. O amor de Deus não é editável. Deus não te ama mais e nem te ama menos. O amor de Deus não é editável. Eu faço isso, Deus me ama mais. Eu faço aquilo, Deus me ama menos. Não. Sabe por quê? Porque Deus não muda o seu amor baseado no que fazemos. Deus não nos ama baseado nem no que fazemos e nem no que somos. Deus nos ama baseado em quem Ele é. O amor de Deus não depende do que eu faço, e o amor de Deus não depende de quem eu sou. O amor de Deus depende de quem Ele é. Só isso. Agora, acessar esse amor, aí depende do relacionamento. Eu posso ter esse amor,
mas eu posso não acessar. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento. Parece que fulano, parece que Deus ama mais ele. Não, Deus ama o irmão José, a irmã Joaninha, a irmã Pedrita, o irmão Antônio, do jeito que ama você. Só que o outro acessa mais o amor de Deus do que você acessa. Isso é muito comum, até em casa. Os filhos sabem disso. Não, vai lá e pede para o pai, porque se tu pedir é mais fácil. O que é isso? Acesso. Quando eu vejo a minha filha dizer: paizinho lindo do meu coração, eu já digo logo: o golpe está aí. Cai quem quer. Paizinho lindo do meu coração é o código, lá vem o golpe. Porque ela sabe como acessar. É a chave. É o código de acesso. Pastor, e qual é o código de acesso do coração de Deus? Entrai pelas portas dele com louvor, e dos seus átrios com hino, louvai o seu nome. Está aí o código de acesso. Entrai pelas portas dele com louvor, entrai pelas portas dele com ações de graças, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ritual de acesso, chave de acesso, código de acesso. Acesse o coração do Pai, adorando Ele, exaltando Ele, louvando o nome dEle. Esse é o código de acesso. Assim que eu tinha chegado em Açailândia, isso já há muitos anos atrás, próximo à igreja, eles armaram um parque de diversões, bem perto da igreja. E um dia eu estou lá na igreja, e o dono do parque chega com um rapaz, e o rapaz com uma perturbação maligna. Ele via todo tipo de bicho chegando perto dele, e só ele via. Pastor, o senhor está vendo? Olha as baratas aí, pastor, elas estão passando pertinho do senhor, em cima do seu pé, pastor, elas estão vindo, não deixa elas vir não, pastor. Aí eu orava, repreendia, as baratas saíam. Olha os grilos, pastor, olha o tanto de grilo, olha, o senhor está vendo os grilos? As baratas saíram, mas chegaram os grilos, pastor. Eu repreendia os grilos. O senhor está vendo, pastor, o tanto de lagartixa? Eu disse: eu repreendo toda a arca de Noé. Eu não sabia qual era o próximo, meu irmão, e não adiantava. Eu repreendi uma coisa, ele via outra. E aí começou a subir nele: pastor, o tanto de formiga, pastor. Eu fiz tudo o que crente sabe fazer. Eu orei, eu ungi, eu repreendi, eu li o Salmo 91, eu cantei hino de fogo, eu fiz tudo. Aí eu falei: Deus, eu sou um pastor e eu vou assistir o cão matar esse homem aqui na minha frente, porque eu não sei mais o que é que eu faço com ele. Tudo que eu imaginava que pastor faz, eu fiz. E o cabo lá do mesmo jeito. Toda hora a arca soltava um. Eu disse: eu vou parar e eu vou sentar aqui e vou ver esse homem morrer, porque eu não sei mais o que é que eu faço.
Eu já estava cansado, exausto. O homem já estava com 3 dias que não dormia. Aí me veio à mente: o espírito maligno que está sobre ele é o espírito que perturbava o rei Saul. Já sei. Eu não tenho que brigar com ele. Eu tenho que adorar. Adoração, não era o que Davi fazia? Davi tocava a sua harpa, entoava louvores a Deus, e o espírito que perturbava Saul se afugentava. Eu disse: eu já sei. Eu comecei a adorar o Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Comecei a adorar a Deus. Gente, eu comecei a adorar e o homem foi relaxando, relaxando. Na segunda canção, o homem estava dormindo. O dono do parque disse: pastor, pelo amor de Deus, esse homem tem 4 dias que me perturba. Deixa esse homem dormir aí. Eu pago a diária para o senhor. Deixa ele dormir aí. Agora o pior, nessa casa era assim: tinha uma área, o gabinete pastoral. Aí a porta do gabinete tinha 2 portas. Uma dava para a área e a outra dava para o meu quarto. Eu disse: vala-me Deus, o homem vai dormir aqui de porta e meia comigo. Pastor, bota um colchãozinho aqui, deixa ele dormindo aqui. Eu confesso a vocês que eu pensava que o homem tinha morrido. Ele apagou. Eu botava o dedo no nariz dele para sentir a respiração, para ver se ele estava respirando. Esse homem foi levado lá para mim orar por ele pela manhã. Ele dormiu o dia todinho, um sono só, o dia todinho, a noite toda. Ele acordou no outro dia 24 horas depois. Tudo que eu fiz foi adorar. Código de acesso. Durante muitos anos, e se você faz isso, eu não te recrimino, e se alguém faz isso, não recrimine ele, mas raciocine comigo: qual é a maneira mais fácil de tirar as trevas? Qual é a maneira mais fácil de tirar a escuridão? Acender a luz. Concorda? Está um quarto escuro, o que é que você faz? Abre a janela. O quarto que eu estou, ele tem um blackout total. Ele veda toda iluminação. Como ele tem uma proteção em cima e nas laterais, o blackout passa muito, tanto de um lado quanto do outro. Quando você fecha a cortina e fecha a porta, o quarto é de noite. Noite, fica breu. Independente da hora do dia. Se você puxa a cortina, a luz entra. Se a luz entra, as trevas saem. Tem gente que, em vez de encher a casa de luz, briga com as trevas. Se eu brigar com as trevas, que diferença faz? Nenhuma. Agora, se eu encher de luz, as trevas saem. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Como é que eu faço para encher? Como é que eu faço para repreender as trevas da minha casa? Encha a sua casa da luz de Deus, da glória de Deus. A melhor maneira de você afugentar o inimigo da sua casa é enchendo sua casa da presença de Deus. Adore ao Senhor. Antigamente, coisa de marido, né?
Antigamente eu ficava enchendo o saco da minha esposa, porque ela ligava uma TV, ela ligava um som e deixava tocando sozinho lá a manhã todinha. Aí ela está num cômodo, a TV está noutra, está lá ligado, sem ninguém lá. Aí eu ficava gastando energia, tem ninguém lá. Se ela tivesse lá assistindo o DVD, o vídeo, seja lá o que for, porque isso faz tempo, não é coisa da agora. Não, ela ligava e deixava. Hoje eu entendo que aquela energia é muito barata diante da glória que nós estamos promovendo na nossa casa. Nós estamos atraindo a glória de Deus. Nós estamos atraindo a presença do Senhor. Em qualquer lugar que alguém esteja na casa, a glória de Deus está sendo manifesta através do louvor, através da adoração, através da presença do Senhor. Sua casa está cheia de quê? Xingamento, briga, confusão, murmuração, maledicência? Ou está cheia da presença de Deus? Ou está cheia da glória de Deus? Alguém pode estar dizendo aí: parece que o pastor não sabe qual é o tema da nossa conferência. Sei sim. Agora que eu vou entrar, agora que eu vou começar a pregar. Tudo agora era só introdução, agora é que eu vou começar a pregar. Eu vou virar até as costas para não dar dica. Teve um irmão do lado de cá que quando eu disse agora que eu vou começar a pregar, ele fez assim, ó. Quase dizendo: eita meu Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Agora vem: por causa da palavra do testemunho que deram. O que é que uma testemunha faz? Uma testemunha fala do que viu ou do que viveu. O Evangelho não precisa de defensores. Quem defende o Evangelho é o Espírito Santo. O Evangelho não precisa de promotores. Quem promove o Evangelho é o Espírito Santo. O Evangelho precisa de testemunhas. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Me perdoe o que eu vou lhe dizer agora. Me perdoe a afronta que eu vou lhe fazer agora. Mas se na sua casa tem pessoas que não aceitaram Jesus, a culpa é sua. Eles não viram diferença entre a vida deles e a sua. Sua vida não impactou a vida deles. O que o Evangelho fez na sua vida ainda não toca eles. Por que eles vão querer o Evangelho de Cristo se eles não veem diferença na sua vida? O que você manifesta do Evangelho ainda não foi suficiente para tocar a vida deles. Eles podem até reconhecer em você, mas não querem para eles.
Eles podem até reconhecer que você melhorou, que você mudou, que você é diferente. Eles até reconhecem isso, mas eles ainda não desejam ter a vida que você tem. O que é que está faltando? Testemunho. A mulher samaritana foi buscar água, e segundo o relato era meio-dia. Sabe por quê? Meio-dia não é hora de pegar água. Por que ela vai buscar água ao meio-dia? É porque é a hora que ninguém busca. Então ela não queria se expor, ela não queria ser questionada. Então ela vai numa hora que ninguém vai, na hora menos provável de encontrar alguém. E quando ela chega lá, tem um homem junto ao poço. E quando ela tira a tampa do poço e que desce a vasilha para encher o seu cântaro, esse homem que estava olhando e que ela sabia que ele estava lá, volta para ele e diz: dai-me de beber. E ela repreende esse homem dizendo: mas como sendo tu judeu, pede água a mim sabendo que eu sou samaritana? Ou você não se dá conta da rivalidade que há entre judeus e samaritanos? Ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e aquele que te pede, dai-me de beber, tu era que me pedirias, e eu te daria água viva. O que é água viva em Israel? Essa expressão água viva em Israel é uma água que você não fez esforço nenhum para ter. É água de um rio, água do córrego, água de uma nascente, água de uma cacimba. Isso é água viva. Água de um poço não é água viva, porque você tem que cavar o poço para ter água. Uma água da torneira não é água viva, porque você tem que puxar a água da rua, colocar na caixa para ela descer na torneira. Há um esforço mecânico ou um esforço humano. Então não é água viva. A água da chuva é água viva, a água do rio é água viva. Olha o que ela fala quando Jesus diz a ela: se tu soubesses quem te pede, dai-me de beber, tu era que me pediria e eu te daria água viva. Ela vai questionar e dizer: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele teve que cavar esse poço para que ele bebesse. Bebeu ele, bebeu os filhos, bebeu o gado. Onde tu tem água viva? De onde é que tu vai botar uma cacimba lá em casa? Como é que tu vai fazer um rio passar lá em casa para tu me dar água viva? Jesus falava das coisas espirituais, ela falava das coisas naturais. Vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido. Dissestes bem. Tivestes 5 maridos, e o atual que tu tem não é teu. Ou seja, estava tomando de outra. Marido ela teve 5, corretamente, mas o último não era dela, então ela estava tomando de alguém. Ela volta para Jesus e disse: eu vejo que tu és profeta. O senhor já contou minha vida todo dia. O senhor é profeta. Os judeus dizem que o lugar de adorar é Jerusalém. Nós samaritanos adoramos no Monte Gerizim. Qual é o lugar certo, hein? Jesus diz: mulher, chegará o momento, e o momento é chegado, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De tais adoradores Deus procura.
olha que coisa interessante. Estou para terminar, diga graças a Deus. Ela veio fazer o quê? Ela veio no poço fazer o quê? Buscar água. Quando a vida dela é impactada pela presença de Jesus, a Bíblia diz assim: deixando o seu cântaro. Oi? Ela veio buscar água e agora não vai levar água, não leva nem o cântaro. Por quê? Porque aquela palavra impactou tanto que se ela levasse o cântaro, ela não poderia correr. Deixando o seu cântaro, correu para a cidade e começou a anunciar Jesus. O testemunho dela foi tão impactante que a cidade agora sai e vem ter com Jesus. E quando encontram com ela, dizem: já não é mais nem pelo que você fala, é pelo que nós temos visto e pelo que nós temos sentido. Entende? Quando o teu testemunho impacta a vida de alguém, nem que seja para tirar dúvida, ele vem para a presença de Deus para tirar a prova dos 9, para saber se é como você está falando mesmo. E quando ele vem e mergulha na presença de Deus, ele diz: já não é mais por você. A única coisa que a gente faz é o quê? Testemunhar. Testemunhar como? Com a nossa vida. Testemunhar com as nossas atitudes. Testemunhar com a nossa amabilidade, com a nossa maneira de manifestar Jesus. Eu vou te falar uma outra frase, uma outra palavra que eu tenho no meu coração, que também pode te chocar. O Evangelho não é para ser falado. Não fale do Evangelho, manifeste o Evangelho. O Evangelho é para ser manifesto. Porque se eu falo, mas eu não manifesto, a minha palavra se perde. Mas se eu falo e eu manifesto, então o Evangelho é disseminado, ele é propagado, ele é promovido. Você quer impactar a sua família? Você quer impactar a sua casa? Você quer que os seus se rendam a Jesus? Mergulhe na intimidade com Deus, porque a tua santidade vai impactar a tua família, e eles virão para a casa de Deus. Não é por causa da tua insistência, não é por causa do teu convite, não é por causa das tuas palavras, mas por causa do teu testemunho. Queridos, não existe evangelho meio termo. Se você quer ver a sua família rendida aos pés de Jesus, testemunhe desse evangelho. Eles precisam olhar para você e não te ver. Eles precisam olhar para você e ver Cristo na tua vida. Eles precisam olhar para você e ver a transformação que o Senhor te fez. Por isso que eu iniciei essa mensagem falando de que nós não temos que brigar com as trevas. Eles, pois, o venceram. O inimigo está vencido. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro é um código de acesso. Não é uma reza, não é um mantra, não é uma mandinga, não é uma frase aleatória.
Porém, se você usa a expressão, mas você não tem intimidade, ela é apenas uma frase. É como você vê muitas casas que a Bíblia está aberta no Salmo 91 e a página do Salmo 91 já está amarela. Que diferença faz? Nadinha. Nadinha. Porque a página da Bíblia está aberta, mas o teu coração está fechado. A página está aberta, mas a tua vida não está de acordo com o que a página está dizendo. Não faz sentido. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E a última parte para terminar, diga graças a Deus. E mesmo com o risco da morte, eles não amaram a própria vida. A testemunha não negocia o discurso. Hoje, com muita facilidade, nós negociamos a nossa fé. Com muita facilidade, nós misturamos o nosso evangelho. Nós queremos manifestar um evangelho social, um evangelho agradável, um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem morte. Se não houver crucificação da natureza, se não houver mortificação do velho homem, não existe evangelho. Pode ter tudo, menos o evangelho de Cristo. Eu vejo a igreja se esforçando mais para parecer com o mundo do que para se parecer com Cristo. Eu já ouvi muitas definições acerca da santidade, mas uma das mais práticas que eu ouvi e eu amei, ela não é minha, ela é do pastor Lucinho, e eu gostei da definição que ele deu de santidade. Ele disse: santidade sou eu parecer menos comigo e mais com Jesus. Eu amei essa definição. Santidade é quando eu pareço menos comigo e mais com Jesus. Aproveita aí, eu vou te dar uma chance única. Aproveita. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você parece com você, você é horrível. Aproveita aí, fala pelo menos com 3 pessoas. Ei, quando você parece com você, você é horrível. Agora consola o coração dela. Diga: quando você parece com Jesus, você é lindo. Quando você parece com você, você é horrível. Quando eu pareço comigo, meu Deus, nem eu me tolero. Quando eu pareço comigo, nem eu me suporto. Mas quando eu pareço com Jesus, aí fica tudo mais suave. Eu te pergunto: você está parecendo com quem? Com você ou com Jesus? Quando você está no trabalho, com quem você parece? Quando você está na escola, na faculdade, com quem você parece? Quando você está sozinho no seu quarto, acessando o seu celular, com quem você parece? Vamos fazer um teste? Sim ou não? Vamos fazer um teste? Amém? Vamos ver com quem você parece? Pegue seu celular,
Conecte aqui no Data Show e vamos mostrar os grupos que você participa e as conversas que você tem. Teve irmão aí que disse: sangue de Jesus tem poder. Aí você sabe o quanto você parece com Jesus. Você carrega o lixo e o alimento na mesma mão. Como assim, pastor? O lixo e o alimento na mesma mão? O mesmo celular que você tem uma Bíblia é o mesmo que você tem porcaria. O mesmo celular que você tem canções que adoram a Deus, você tem canções que promovem o império das trevas. Na mesma mão está o alimento e está o lixo. Que testemunha é você? De quem você está testemunhando? Você tem coragem de abrir seu celular e entregar para o irmão do lado? De preferência aquele que você não tem relacionamento, e dizer: pode olhar. Meu celular tem senha. Por quê, pastor? Porque minha vida está aqui. Toda a minha casa tem minha senha. Minha esposa tem minha senha. Os meus filhos têm minha senha. Eu não olho o celular da minha mulher e ela não olha o meu. Mas não porque a gente não queira, porque a gente seja impedido, porque a gente não quer. Minha mulher saber a senha do meu celular é proteção. Eu saber a senha do celular da minha mulher é proteção. Eu não ando olhando as conversas dela e ela não anda olhando as minhas. Eu não tenho medo nenhum dela vasculhar meu celular. Nenhum. Por que eu vou ter medo da minha esposa, se eu tenho os olhos de Deus que estão sobre mim e me contemplam 24 horas por dia, e Ele conhece inclusive a intenção do meu coração? O que você está disposto a renunciar para ser uma verdadeira testemunha de Cristo? O que você está disposto a deixar no altar do Senhor, para que de fato a tua vida faça diferença, para que de fato você impacte a vida das pessoas com a vida que Deus tem te dado? O quanto você está disposto a renunciar para cumprir o propósito para o qual você foi chamado? Eu ministrei ontem à noite na igreja do pastor Antônio. Eu terminei e fui para a Ceilândia. Ministrei de novo. Terminei a última ministração, era 11h15 da noite. Fui dar assistência aos irmãos. Eu disse: eu vou voltar. O bispo Vili disse: não, o senhor vai dormir aqui. Eu falei: não, eu disse para minha esposa que eu dormiria com ela. Eu vou dormir com a minha esposa. A gente liga para ela. Eu falei: não, o senhor não entendeu. Não é ligar para ela, foi a palavra que eu dei a ela. Eu disse a ela que eu dormiria com ela hoje. Eu vou dormir com ela.
Mas o senhor está só. Falei: não, nós estamos em 4. Eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, pastor, o senhor está muito cansado. Nós vamos mandar uma pessoa lhe deixar. Falei: tá, vocês vão mandar uma pessoa me deixar e essa pessoa vai dormir lá? A gente manda um carro atrás para trazer ela de volta. Aí mandaram um carro atrás, o rapaz dirigindo o meu. Eu não dormi nada, porque disse que era para mim deitar a poltrona e descansar. Ele disse: meu Deus, viajar com o apóstolo, vou aproveitar o tempo todinho. E o homem veio perguntando de lá aqui. Chegou na porta do hotel. Ele disse: o resto eu pergunto da próxima vez. Falei: tá certo. Minha esposa nem sabia que eu estava para lá. Eu avisei para ela quando eu estava lá. Amor, tu está onde? Estou em Açailândia. Açailândia. Eu entrei no hotel, eram 2h13 da manhã. 2h17 eu estava deitando. 5 horas da manhã eu estava fazendo o meu devocional. Se eu não furei o meu encontro com os homens, por que que eu vou furar o meu encontro com Deus? Nove e pouco da manhã eu estava entrando aqui. Estou pregando, ministrando e borrifando mel na garganta. Você sabe por quê? Porque eu fui chamado para um propósito. Eu ainda tenho 3 atendimentos hoje à tarde. Eu ainda tenho uma reunião. Eu ainda tenho que pregar à noite. E eu tenho que dormir e ir embora amanhã de madrugada, porque eu tenho que decidir se eu faço uma reunião amanhã cedo em Açailândia ou eu atendo minha mãe em Araguaína. Você sabe por quê? Porque eu me movo por um propósito. Se você me perguntar: pastor, o que é que o senhor quer fazer agora? Claro, todo mundo sabe. O que é que eu quero fazer agora? Dormir. Se hoje você agora me oferecer um prato de galinha caipira, que é uma comida que eu amo, e uma cama, eu vou preferir a cama. Mas eu não cheguei aqui dizendo para vocês: irmãos, eu estou cansado. Eu estou falando no final da mensagem, porque senão eu fechava seu coração para receber. E eu não estou aqui na marra, eu não estou aqui obrigado, eu estou aqui com alegria no meu coração. Eu estou aqui com gozo, eu estou aqui com satisfação, porque para mim nada mais importa senão cumprir o propósito para o qual eu fui chamado. O que você está disposto a renunciar para ser testemunha? O que você está disposto a fazer para ser testemunha? O que você está disposto a entregar no altar do Senhor para ser testemunha? Você só terá tudo de Deus quando Ele tiver tudo de você. Você quer tudo dele, mas você não quer entregar tudo para Ele. Quando Ele tiver tudo seu, você terá tudo dele.
Isso é negócio? Não, isso é propósito. Pegue a Bíblia, Novo Testamento, tira os evangelhos, tira as epístolas gerais, o que sobra é o que? Paulo. Por que as epístolas paulinas ocupam a maior parte do Novo Testamento? Tirando as epístolas gerais, Hebreus e Apocalipse, tirando os evangelhos, o que sobra é Paulo. Por quê? Porque esse Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, conquanto eu cumpra o propósito para o qual eu fui chamado. Eu estava num encontro, num retiro de jovens, e eu estava falando sobre entrega, e eu falando sobre o que Deus pode fazer, que Deus pode pegar uma pessoa do nada e colocar entre os príncipes do seu povo. E aí no meio da juventude um rapaz levantou e disse: eu vou fazer o dobro do que o senhor faz. Eu falei: vai sofrer o dobro do que eu estou sofrendo. O senhor está me amaldiçoando? Falei: não. Ou tu está achando que o que eu estou vivendo é de graça? Ou tu está achando que não tem um preço? Se você quer fazer o dobro do que eu estou fazendo, esteja disposto a passar o dobro do que eu estou passando. Esteja disposto a sofrer o dobro do que eu sofro. Mas para mim, o sofrer é Cristo e o morrer é lucro. Você só terá tudo de Deus, e sua palavra será respaldada pelo mundo espiritual quando você estiver disposto a se oferecer no altar. Quando você estiver disposto a viver Romanos 12, 1 e 2. E com esse texto eu vou terminar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Não se conforme com o que a maioria fala, com o que a maioria diz. Não se conforme com a tendência da sociedade. Não se conforme com o que a sociedade prega, com o que a sociedade diz, com o padrão que a sociedade estabelece. Não se conforme com esse século, mas transformai-vos. A palavra transformação aqui é metanoia, é mudança de mentalidade, é mudança de entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Efésios, que nós já estudamos hoje. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Fechando Romanos, para que então você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus sabe muito mais a seu respeito do que você. Ele te criou, e os planos dele são maiores que os teus. E sabe por que você leva uma vida sem expressão no reino? Porque você decidiu viver as suas aventuras e não cumprir o propósito. No dia que você decidir cumprir o propósito com intensidade, você vai viver naturalmente o extraordinário. Eu vou te dar 4 exemplos para fechar. Se Deus pega um homem com 70 anos e diz: você vai ser pai de nações, ninguém mais pode dizer: eu sou velho demais. Se Deus pega Davi e diz: eu vou te tirar de trás das malhadas e te colocar entre os príncipes do meu povo, ninguém pode dizer que é jovem demais.
Se ele pega Pedro, que era um simples pescador, e transforma ele num mensageiro que em 2 mensagens ele ganha 5.000 pessoas, então você não pode dizer que não tem habilidade. Você não pode dizer que não sabe pregar, que não sabe falar. Se ele pega um menino de 8 anos e transforma num rei, então você não pode dizer que você não teve oportunidade.